Aleluia. Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 20. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 20. Enquanto você procura, gostaria de agradecer a Deus, mas essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na sua casa adorando o nome dEle. Nesta feita, hoje, compartilhando com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Agradecer também ao nosso pastor Ricardo, Deus abençoe. Aos líderes, Jonatas, Deus abençoe, e todos os obreiros. Vocês encontraram um texto, amém? Mateus, capítulo de número 20, a versão que eu tenho, a versão atual NVI, para fácil compreensão de todos, diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou-lhes pagar um denário. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. E quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou comigo em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último mesmo que dê a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pode se assentar. Aleluia. Confesso que havia preparado uma outra palavra, mas o Espírito Santo colocou isso aqui muito forte hoje no meu coração. E quem fala é Ele, eu sou só o instrumento. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Capítulo de número 20 de Mateus. Jesus está, como o seu costume de ensino, a sua didática, está trazendo uma parábola para quem o escuta. No versículo anterior, no capítulo de número 19, ele partiu da onde ele estava agora para os confins da Judéia. No capítulo de número 19 há um texto muito conhecido, ao qual um homem vem ao seu encontro e diz: Senhor, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus olha para aquele homem, Jonatas, e ele responde o seguinte: olha, cumpre os mandamentos. Então aquele homem pega e se dirige para Jesus novamente e fala: não, mas isso eu já faço, tranquilo.
Aí Jesus pega, e nesse momento que Jesus vai testá-lo de verdade para saber se ele é de verdade mesmo. Jesus pega e olha para ele, então faz o seguinte: pega tudo que você tem, todas as suas riquezas, todo o seu sustento, e distribui e dá para quem é necessitado. Aquele homem então parece que talvez leva um susto e começa a se afastar de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que ele era dono de muitas coisas e havia muitas posses. Então Jesus pega e solta a seguinte frase: é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos ficaram espantados com o que Jesus falou ainda no final do versículo de número 19. E Pedro olha para Jesus e fala o seguinte: e nós, que largamos tudo para te seguir, qual será a nossa recompensa? Deixamos casa, deixamos trabalho, deixamos família para te seguir. Aí Jesus pega e responde: vocês que deixaram tudo isso, com certeza vocês vão herdar 100 vezes mais e também a vida eterna. Porque aquele que deixa tudo para seguir aquele que é dono de tudo, nunca vai lhe faltar nada. Aleluia. E aqui então Jesus agora começa no capítulo de número 20 a trazer a narrativa desta parábola, aonde um trabalhador, um proprietário de uma vinha vai sair pela manhã atrás de trabalhadores para trabalharem na sua vinha. E eu achei isso aqui fantástico, porque geralmente quem é dono de alguma posse ou administrador de alguma empresa tem alguém ao seu dispor para trabalhar por ele, não tem? Mas eu acho incrível isso aqui, porque o próprio dono da vinha é quem foi atrás dos trabalhadores. Aquele que mandava no pedaço, aquele que era o dono de tudo, foi atrás de alguém para trabalhar para ele. E é assim que Jesus faz. Ele vai atrás de nós. Ele vai ao nosso encontro. Ele nos oferece algo para fazer, para que nós não venhamos a ficar desocupados. Só que eu consigo enxergar uma revelação, algo muito profundo ainda da parte de Deus nesta parábola. Porque se nós formos analisar pela lógica humana, pela lógica do mérito humano, a gente vai poder dizer que este proprietário, este dono desta vinha, ele foi injusto com aqueles a quem ele chamou primeiro para trabalhar desde o horário da manhã. E esta foi a causa que um desses trabalhadores levou até Jesus. Levou até o dono da vinha. Ele falou: olha, a gente está aqui desde manhã. Desde o começo do dia, pois o começo do dia judeu era 6 da manhã ao nascer do sol e terminava somente às 6 da tarde. E esses que chegaram depois receberam o mesmo do que nós. Pela lógica do mérito humano, eles deveriam receber menos, não é verdade? Mas o dono da vinha pega e dá igual aquilo que os outros que vieram mais cedo também. E eu vejo a graça de Deus nisso aqui. Eu vejo o amor de Deus nisso daqui. A graça de Deus é exatamente isso. O dono da vinha, ele saiu às 6 da manhã. O dono da vinha, ele saiu às 9 horas da manhã. O dono da vinha também saiu ao meio-dia e às 3 da tarde. E o dono da vinha não parou, ele ainda saiu às 5 da tarde, 1 hora faltando para acabar o expediente. E para o das 6 da manhã, ele combinou: olha, eu vou te dar 1 denário pelo seu trabalho. 1 denário talvez era a diária de um dia que daria para aquele homem que trabalhou se sustentar por 1 ou 2 dias. E a lei dos judeus trabalhista determinava que esse tipo de trabalho naquela época, que fosse por diária, ele recebesse pelo seu trabalho no dia em que ele trabalhou.
Aí o dono da vinha pega agora e vai às 9 da manhã atrás de outros. E eu vejo, parece que uma inquietude no dono da vinha aqui. É como se tivesse uma praça no centro da cidade, onde muita gente estivesse procurando algo para fazer, para não ficar desocupado, procurando por trabalho. E parece que eu vejo aquele dono da vinha indo lá e trazendo. Estou inconformado ainda, eu vou lá buscar mais um pouco e vou trazer. Tem mais gente lá, então eu vou lá e vou trazer. Espera aí, 5 horas da tarde, faltava 1 hora. O das 9 da manhã, o do meio-dia, o das 3 da tarde, e o dono da vinha falou, eu vou pagar para vocês o que lhe for justo. Só que para o das 5 da tarde ele não falou nada. Só vem trabalhar. Venha. Isso é graça. Venha desfrutar da graça. Porque o primeiro desfrutou do trabalho, mas ele sabia que ia receber algo em troca. E aqui a gente pode separar por grupos esses trabalhadores. Infelizmente ainda no nosso meio tem pessoas que acham que com Deus é uma troca. Eu venho na igreja, Ele faz. Eu oro, Ele faz. Eu louvo, Ele faz. Eu vou participar do congresso dos adolescentes, então eu vou fazer uma barganha com Deus. Eu vou vir participar, mas o Senhor tem que fazer algo por mim depois. Não é assim. Porque os trabalhadores dos outros horários experimentaram de um Deus justo, um Deus que promete e cumpre. Só que os trabalhadores das 5 horas da tarde experimentaram de um Deus bondoso. Eles experimentaram da bondade de Deus, eles experimentaram da graça de Deus. E aqui entra uma outra questão. É por mérito? É por merecimento? Ou é porque nós precisamos? Porque a lógica do mérito humano vai dizer, ei, eu trabalhei, então eu quero minha recompensa em troca. Eu me esforcei, eu batalhei, eu quero a minha recompensa em troca. Eu aprendo outra coisa aqui. Os trabalhadores das 5 da tarde, eles não sabiam quanto iam receber, mas eles experimentaram que Deus era bom. Eu vou falar de novo. Os trabalhadores das 5 horas da tarde não sabiam o que iam receber. Talvez, eu estou aqui desocupado, falta 1 hora, então eu vou lá. Talvez eles pensaram, vou receber 1/4 de um denário. Não, o dono da vinha, pela graça, lhe pagou o mesmo, pois eles experimentaram da bondade de um Deus que é misericordioso e é gracioso para com as nossas vidas. Isso é graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Na última hora, aí eu me recordo de uma situação onde Cristo Jesus está crucificado na cruz do Calvário, oh glória. E à sua direita e à sua esquerda estão 2 ladrões, onde estavam lhe pagando por tudo quanto tinham feito, mas no meio havia um inocente. No meio havia um que não havia feito nada. Sofreu, foi castigado, açoitado, mas ele não abriu a sua boca. Isaías, no capítulo de número 53, vai dizer que o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Paulo vai escrever aos Colossenses que a dívida de pecado que era contra a minha vida, que era contra a sua vida, Jesus pegou e a cravou na cruz do Calvário. Isso é graça. Não é por merecimento, não é pelo nosso esforço, não é pelo que nós fazemos, mas é porque era aquilo que Ele fez. Glória!
E Jesus ali na cruz do Calvário, um dos ladrões olha para ele: se tu és o Filho de Deus, então faz o seguinte, pega e desce dessa cruz. Mostra para eles e mostra para nós. Salva você e salva nós também. Mas o outro olhou para ele e disse: ei, para com isso. Nós estamos aqui porque nós estamos pagando aquilo que nós merecemos. Mas este nada fez. Este nada fez, é inocente. Aí Jesus pega e olha para ele, talvez é a última hora do dia. Ele pega e faz um pedido para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na última hora. Na última hora. E Jesus olha para ele com um olhar de graça. Talvez ali sentindo dor. Olha a compaixão de Jesus. Jesus na cruz, pregado, foi açoitado, humilhado, cuspido. E olha a compaixão dele. Ainda ele tem tempo de se importar com a dor do outro. E ele olha e ele fala: ei, hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é graça, favor imerecido. Eu estava olhando aqui quando o Jonatas convidou a igreja para orar pelos adolescentes. E parece que passou um filme na minha cabeça. Eu não gosto muito de contar essas coisas, mas eu sou impulsionado pelo Espírito Santo para falar isso aqui. Foi na minha adolescência que eu decidi uma das melhores coisas na minha vida. E eu decidi viver o Evangelho de Jesus. Porque não fui eu que aceitei Ele, foi Ele que me aceitou. Eu só decidi viver e praticar isso aqui. Aos 14 anos de idade, venho de um local onde era uma periferia e era bem difícil a situação ali naquele lugar. Mas foi dali que o Senhor me arrancou e me trouxe para os seus braços. Foi ali que o Senhor se revelou a mim e me mostrou a sua maravilhosa graça. Para mostrar para vocês que não é por mérito meu, não é por mérito nosso, mas é pelo que Ele fez. Ao olhar humano, as pessoas olhavam para mim, Geise. Quando eu ainda ajudava minha mãe no trabalho, a gente cedo saía para puxar uma carrinhada para poder ter o que se sustentar. Olhavam para mim: olha, esse menino aí é só mais um. Vai terminar igual os primos dele. Vai morrer, vai ser preso ou vai virar igual o pai. Mas olha eu aqui. Porque a última palavra não é do homem. A última palavra não é do homem. A última palavra é de Deus. É graça. É graça. É graça de Deus. Eu me lembro que eu tinha um quarto dentro da minha casa. Era o meu quartinho da oração. Eu me lembro quando os meus pais... Escuta isso aqui, adolescente. Eu lembro quando a situação estava difícil dentro de casa, Jonas. Eu entrava dentro daquele quarto, eu desligava a luz e eu clamava o sangue de Jesus. Falava: Deus, salva minha mãe, salva meu pai. Faz eles parar de brigar, sabe? No jeito adolescente de falar. Deus, por favor, entra com providência. E cada vez mais eu crescia na presença do Senhor. E eu sabia que o que estava acontecendo era algo para moldar a minha vida, era algo para me ensinar. E adolescente, as guerras e conflitos existenciais que acontecem na tua casa, na tua vida, na sua mente, não é para te matar, não é para te afastar de Jesus, mas é para te lapidar, é para te fazer crescer. Isso é graça. Vocês vão passar aqui 4 cultos escutando acerca da graça de Deus. Mas eu quero que vocês entrem nesse congresso, adolescentes.
Não querendo aprender o que é a graça, mas já sabendo o que a graça é e o que ela é capaz de fazer. Para você poder chegar lá naquele seu amigo, Vinícius, olhar para ele e dizer: eu conheço a graça de Deus. Eu quero te apresentar, você quer? Prepara o terreno, irmão. Prepara o terreno, adolescente. Prepara a terra para você ver os frutos que você vai colher. Oh, glória! Aleluia! É graça. É graça. Isso é a graça de Deus. E o que não é a graça de Deus? A graça de Deus não é autojustiça, autojustificação, autossuficiência. Isso não é graça de Deus. Porque tudo aquilo que eu fizer para me esforçar é mérito. Você vai merecer, mas a graça você não merecia. Mas mesmo assim Ele disponibilizou sobre as nossas vidas graça. O único esforço que nós devemos fazer pela graça de Deus é não fazer esforço algum. É graça. Sabe por quê? Por merecimento. Nós merecíamos o inferno, mas pela graça ganhamos o céu, ganhamos a eternidade, ganhamos um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar aonde nós podemos usufruir das maravilhas e do poder que o Espírito Santo de Deus tem para disponibilizar sobre as nossas vidas. Eu vejo a graça de Deus tanto dentro deste livro, em tantas situações, em tantas passagens. Eu vejo a graça de Deus por um irmão mais novo, que era sonhador, e foi ignorado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi preso dentro de uma cisterna, foi preso, acusado de ter se envolvido com a mulher do seu chefe, mas a graça de Deus o fez governador do Egito. Eu vejo a graça de Deus sobre um menino que estava apacentando ovelhas, e um profeta um dia chegou na sua casa. Ele disse: são só esses os seus filhos, Jessé? Não, ainda tem mais um que está lá atrás, ele está trabalhando. Então manda ele buscar, porque nós não vamos se assentar à mesa enquanto ele não chegar aqui. Então ele chegou, e a graça de Deus olhou para ele e disse: é você, o novo rei de Israel. Oh, glória! Eu vejo a graça de Deus na vida de um profeta, Isaías, no capítulo de número 6, aonde Deus dá a visão a um homem de lábios impuros. Oh, glória! E ele diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito numa terra de pessoas com impuros lábios. Mas eu vi o Senhor, e então um anjo veio, lhe tocou os lábios e disse: perdoado está a sua iniquidade. Isso é graça, isso é graça. E esse profeta foi o profeta que anunciou o Messias, anunciou o seu nascimento e anunciou o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu vejo graça num Jesus que olhava para as pessoas, que muitas das vezes a sociedade daquela época já não dava mais nada. Um cego à beira do caminho, um coxo, um paralítico, um leproso. Olha que maravilhoso isso aqui. Mateus capítulo de número 8, quando estava terminando o seu sermão, um leproso se achega, todo mundo se afasta. Mas ele é a graça, então como graça, ele não se afasta. A graça, ela se aproxima daquele que precisa. Olha, é graça. Está precisando? Escute isso aqui. A graça de Deus hoje, ela vai se aproximar de você.
A graça de Deus hoje vai se aproximar de você nessa noite. Isso é graça. Porque Ele já fez. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele se entregou. Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo de número 2, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele, obediente, esvaziou-se, tomando a forma de homem, o serviu e foi até a morte de cruz. Mas o Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, ao nome de Jesus. A personificação da graça em pessoa, que andou nessa terra. E é maravilhoso ainda saber que Ele, com compaixão e misericórdia das nossas vidas, Ele olha e diz o seguinte: não se turbem os vossos corações, crede em Deus e também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu, a graça, vou vos preparar lugar, e então eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. Mas como assim, Senhor? O Senhor vai ir, vai nos abandonar? Fica tranquilo, pois eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai que lhes envie um outro Consolador. E esse Espírito ao qual o mundo não pode receber, Ele estará com vocês, habitará em vocês e estará com vocês para sempre. Para sempre. Oh glória! Isso é graça. Para quem não merecia nada, nós temos um Consolador. Para quem não merecia nada, nós desfrutamos da salvação. Glória. E para encerrar, fica de pé, por favor. Aleluia. Oh, glória. É graça. E esse Espírito Santo que foi disponibilizado para as nossas vidas, Ele está aqui essa noite para curar. Ele está aqui para restaurar. Ele está aqui para batizar. Mas talvez você pense: Deus, eu não me vejo na capacidade de um dia poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Talvez você tenha promessa: Deus, o Senhor me prometeu que eu seria um pregador da palavra, que eu louvaria o seu nome. Mas hoje a graça de Deus, ela está aqui, ela capacita, viu? A graça de Deus está aqui hoje e ela capacita, tá? O Espírito Santo de Deus, que foi disponibilizado por aquele que rogou ao Pai, aquele que é a personificação da graça, está aqui hoje. E eu quero convidar você aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida. Porque eu creio que essa noite pode ser um marco na sua vida. Você vai se lembrar de hoje, dia 21 de julho de 2018, que o Espírito Santo de Deus lhe apresentou verdadeiramente o que é a graça de Deus. Venha que eu quero orar pela tua vida. Vinícius, pode cantar. Aquele lá. Aleluia. Vem aqui que eu quero orar pela tua vida. Venha. Venha, adolescente, você que quer desfrutar de algo novo na presença do Senhor, venha. Você jovem, venha que eu quero orar. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Glória. Oh Jesus, nós estamos na tua presença, Jesus. Às vezes fico pensando uma vez mais, Senhor, quão fraco sou.
Somos gratos pela tua graça, até porque foi pelo de favor barro, imerecido matéria-prima que Deus me formou. Não há nada A palavra em vai mim dizer pra que eu todos poder me pecaram gloriar. e todos foram destituídos da glória. É tudo graça. Mas o sacrifício, a graça, me reconciliou contigo, É Senhor. pela graça. Hoje eu sou grato pela graça. Hoje eu sou grato pelo teu amor, Senhor. Fazer tudo certinho e andar do jeito que a Bíblia diz. Mas o mal que eu não quero fazer, quando eu menos espero, esse mal eu já fiz. Aí neste momento eu corro pros braços de Jesus. Corre pros braços de Jesus. Oh, glória. É tudo graça. É graça. É pela graça. A graça. Graça que me constrange. Recebe graça na tua vida. Me trazendo Receba graça na sua vida. Graça que sabe que Espírito sou Santo, pecador. traga o entendimento aos teus Assim filhos do que oferece verdadeiramente perdão. é a graça. Graça que me Graça. deixa sem graça. Graça. E no meio dessa desgraça dos pecados meus, graça revelada em Cristo, o unigênito Santo Filho de Deus. É graça. Favor imerecido, perdão de pecados, isso se chama graça. É pela graça. É tudo graça. É pela graça. É tudo graça. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da tua presença. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo maravilhoso, esse tempo de qualidade, aonde desfrutamos da tua presença, Pai. Eu rogo, eu peço a ti, eu clamo ao Senhor, Pai. Desce graça sobre esse adolescente, sobre esse irmão, sobre essa irmã, sobre esse jovem, Pai. Reveste ele com teu Espírito Santo. Reveste ele com o teu poder, Senhor. Apresenta a ele a tua graça. Apresenta a ele o teu poder, Senhor. Oh, glória. Esse aleluia aí é graça. Esse glória a Deus aí é graça. Essa mão levantada é graça. Você só está aqui por causa da graça. Ainda não morreu por causa da graça. O inimigo não matou por causa da graça. A família não acabou por causa da graça. Ministério não faliu por causa da graça. Você ainda prega por causa da graça. Você ainda canta por causa da graça. Você ainda é crente por causa da graça. Não desviou ainda por causa da graça. O inimigo tentou te tirar da igreja, mas está aqui por causa da graça. A graça foi quem te trouxe aqui essa noite. A graça. É graça. Favor imerecido, perdão de pecados, isso se chama graça. É graça.
perdão de pecados. Isso se chama graça. É